A partir de 1914, um povo inteiro começou a desaparecer, mas não de uma só vez, e não de uma forma que o mundo compreendesse imediatamente. Por entre montanhas, vilarejos e comunidades antigas que existiam há milhares de anos, forças otomanas e tribos curdas atacaram civis assírios. O que torna esse evento tão perturbador não é apenas a escala da violência, mas também o fato de ter permanecido, em grande parte, desconhecido e esquecido. Até 275 mil pessoas foram massacradas e muitas outras foram expulsas de seu lar ancestral. No vídeo de hoje, vamos analisar a história perturbadora do genocídio assírio. Talvez seja útil começar com o povo no centro desta história, os assírios, uma das culturas contínuas mais antigas da história humana. Por gerações, eles viveram nas regiões que hoje correspondem ao sudeste da Turquia, norte do Iraque e partes do Irã, mantendo um modo de vida profundamente ligado tanto à sua língua, baseada no aramaico antigo, quanto à sua fé. Foram uma das primeiras comunidades cristãs do mundo, com várias denominações. Eles faziam parte do Milete armênio, sendo Milete uma região dentro do Império Otomano organizada por religião. Eles ficaram relativamente isolados, fora do controle otomano, vivendo nas regiões montanhosas de fronteira. Até 600 mil assírios viviam nessas partes do Império Otomano. Os assírios, há muito tempo, eram alvo do Império Otomano. Entre 1843 e 1846, milhares foram massacrados na região de Hakkari, e entre 1894 e 1896, milícias curdas e o exército otomano realizaram os massacres de Hamidiye. Esses massacres foram em grande parte direcionados aos armênios, mas até 25 mil assírios foram mortos nesse período. Para simplificar, os assírios já haviam passado por massacres esporádicos e episódios de violência, mas nada na escala do que estava por vir. No início do século XX, o Império Otomano declinava. O Império havia perdido território na Guerra dos Balcãs de 1912 e estava lidando com uma crise de refugiados causada por essa perda, e muitos desses refugiados foram assentados à força em terras assírias. O movimento nacionalista dos jovens turcos desconfiava das minorias não muçulmanas que viviam havia muito tempo no Império, vendo-as como uma ameaça de quinta coluna, e frequentemente usando-as como bodes expiatórios pelos fracassos do Império. O líder do país, Enver Paşa, promovia um nacionalismo turco que visava excluir as minorias dentro do Império. À medida que o Império lutava para manter o controle, um sentimento crescente de medo começou a influenciar sua liderança. Ideias nacionalistas passaram a ganhar força entre vários grupos minoritários do Império. Isso só aumentou o medo e a suspeita sobre as minorias não muçulmanas que deixaram de ser vistas como parte da sociedade e passaram a ser consideradas ameaças ao Império. Vale ressaltar que havia um elemento de verdade nisso, já que tanto a Rússia quanto o Império Otomano armavam e abasteciam vários grupos étnicos no território um do outro, numa tentativa de causar divisão e conflitos por procuração. Um exemplo notável disso foi o armamento otomano das tribos curdas, muitas das quais se recusaram a dissolver suas milícias e a devolver suas armas. No início da Primeira Guerra Mundial, minorias étnicas foram forçadas a se alistar no exército otomano como prova de lealdade ao Império. Quando recusaram, dezenas de vilarejos em Hakkari foram reduzidos a cinzas como retaliação. Homens armados, soldados otomanos ou milícias curdas chegavam sem aviso. Assírios e armênios que não se alistaram foram em grande parte enviados para batalhões de trabalho, atuando como carregadores, escavadores de trincheiras e operários sob vigilância armada. Eles não eram considerados dignos de confiança para serem soldados do exército. Cansados do tratamento severo, muitos desertaram do exército. Buscas violentas foram realizadas para encontrar desertores, e os cristãos foram acusados de serem pouco confiáveis e desleais. Essas buscas, no entanto, foram usadas para construir um argumento de que os assírios estavam organizando algum tipo de revolta. As forças otomanas forjaram provas de depósitos de armas cristãs que seriam usadas para justificar o massacre que estava por vir.
Em outubro de 1914, começou o genocídio assírio, também conhecido como Sifon, e ele teve início com as deportações forçadas de assírios próximos à Rússia e ao Irã, locais estratégicos para o esforço de guerra otomano. Foi alegado que os assírios não eram confiáveis e poderiam se voltar contra os otomanos, mas essas expulsões tinham como objetivo isolar e fragmentar os assírios, tornando-os alvos fáceis. Em novembro de 1914, o exército russo fez alguns avanços territoriais, capturando várias cidades assírias. Mas quando os otomanos reconquistaram essas cidades, os assírios sofreram muito. As aldeias foram destruídas e seu povo morto pelas forças otomanas. Nessas aldeias, todos os assírios foram massacrados, independentemente de terem colaborado ou não com as forças russas. Quando as forças otomanas foram derrotadas no Azerbaijão e expulsas, os soldados, em retirada, descontaram sua frustração nas aldeias assírias, massacrando pessoas e incendiando casas enquanto recuavam. Em maio e junho de 1915, os massacres de cristãos já estavam em pleno andamento. O pretexto para o massacre foi baseado na recusa dos assírios em entregar suas armas, o que muitos se recusaram a fazer devido às deportações forçadas e aos massacres. A proximidade de Hakkari com a Rússia serviu de pretexto para justificar o massacre dos assírios, temendo que se juntassem ao exército russo. Logo, nobres e líderes religiosos assírios foram presos em massa, acusados de traição. Eles seriam submetidos a torturas horríveis, extraindo confissões falsas de conspirações anti-turcas. Milícias otomanas e curdas logo começaram a atacar civis assírios. Um vilarejo era cercado, rapidamente desarmado, e os homens separados das mulheres e crianças. Os homens seriam executados na hora ou levados para outros lugares para serem assassinados. Nas cidades maiores, as milícias miravam nos elites, nos nobres e nos líderes culturais. Muitos desses homens eram enviados em jangadas pelo rio Tajo. Os homens eram obrigados a escrever cartas tranquilizadoras às famílias antes de terem seus pertences roubados, serem massacrados e jogados no rio. Rio abaixo, em Mossul, era comum ver o resultado disso: cadáveres desmembrados e partes de corpos boiando na água. Quanto às mulheres e crianças, elas eram reunidas e informadas de que seriam realocadas, mas muitas eram submetidas a sequestro, conversão forçada ao Islã ou abuso sistemático. Houve até relatos de meninos jovens sendo tirados à força de suas famílias e levados para áreas remotas. Lá, eles eram mortos e seus corpos eram escondidos. Para quem não era morto de imediato, um destino sombrio aguardava. Eles eram enviados em marchas forçadas, muitas vezes com poucos suprimentos, comida ou abrigo. Muitas dessas marchas não tinham um destino definido. Em muitos casos, a própria jornada era o método de execução. O objetivo dessas marchas era garantir que muitos não sobrevivessem à jornada. Logo, as estradas estavam repletas de corpos, já que os idosos e as crianças pequenas eram os primeiros a cair, muitas vezes morrendo de exaustão e desidratação. Mães lutavam para cuidar de seus filhos em condições onde a própria sobrevivência era incerta, e muitas foram forçadas a tomar decisões que ninguém jamais deveria enfrentar. Além dessas marchas forçadas, houve muitos massacres em grande escala. Em Diabaca, a população cristã foi dizimada. Mais de 144 mil pessoas desapareceram, representando cerca de 80% de toda a população da cidade. O governador de Diabaca era Muhammad Hadish. Esse homem foi um entusiástico perpetrador do genocídio assírio. Ele organizou e financiou várias milícias e usou artilharia para bombardear vilarejos e redutos assírios que resistiram. Tamanha era sua dedicação em destruir a população assíria que a liderança turca lhe ordenou parar de atacar excessivamente os assírios e focar nos armênios, algo que ele prontamente ignorou. Testemunhas das regiões assírias descrevem cenas difíceis até de compreender, com corpos deixados sem sepultura e se acumulando em espaços públicos ou até espalhados pelas estradas.
Alguns relatos detalham até mesmo as formas cruéis pelas quais o povo assírio foi executado. Há relatos perturbadores em que visitantes estrangeiros contaram como os assírios foram até mesmo crucificados. Há relatos de pessoas sendo trancadas em prédios que depois eram incendiados, assim como relatos de pessoas sendo forçadas a cavar suas próprias covas antes de serem executadas. À medida que a guerra avançava, com balas muito escassas, muitos dos assírios foram massacrados com baionetas, ferramentas agrícolas e picaretas. Houve muitos relatos de testemunhas oculares do genocídio assírio, sendo um exemplo notável o testemunho do Livro Azul britânico. Este livro compilou vários relatos de testemunhas oculares publicados pelo governo britânico em 1916. O foco principal é o genocídio armênio, mas há várias referências à situação dos assírios também. Ele detalha as marchas da morte, os massacres e a destruição das comunidades cristãs. Estimar o número total de vítimas é difícil. É amplamente aceito que pelo menos 250.000 de assírios foram mortos durante esse período, mas alguns estimam que esse número chega a 300.000. Lembre-se, a população assíria total na época era de cerca de 600.000, o que significa que até 50% foram mortos. Em certas regiões, isso representou a perda total da grande maioria da população, efetivamente apagando comunidades inteiras que existiam há gerações. O impacto dessa destruição foi além da perda imediata de vidas. Instituições culturais e religiosas também foram alvo, com igrejas destruídas e manuscritos queimados. Ainda assim, apesar da escala da violência, alguns assírios conseguiram sobreviver. Alguns fugiram para o Irã, outros resistiram e lutaram contra os otomanos e os curdos. Alguns escaparam com a ajuda de vizinhos muçulmanos, que os esconderam e forneceram suprimentos durante as marchas da morte. Mas sobreviver não significava voltar à vida normal. Muitos se viram deslocados, sem casas e sem uma comunidade para onde voltar. Muitos foram obrigados a reconstruir suas vidas em um novo lugar. Nos anos que se seguiram, a vulnerabilidade do povo assírio fez com que eles fossem alvo repetidas vezes. Um dos exemplos mais notáveis ocorreu em 1933, durante o massacre de Simele, onde milhares de assírios foram mortos no Iraque. Esse evento mostra que os padrões de violência do período anterior persistiam e que os riscos para essas comunidades continuaram. Hoje, o genocídio assírio continua sendo menos conhecido e discutido em comparação com outros genocídios do século XX. Para os assírios, no entanto, a memória não desapareceu. O termo Siphon, que significa a espada, continua sendo usado para descrever esse período, servindo como um lembrete tanto da violência que ocorreu quanto da resiliência daqueles que sobreviveram. É uma palavra que carrega consigo não apenas a memória da perda, mas também a determinação de preservar uma história que, de outra forma, poderia ter sido esquecida. O que ocorreu com os assírios não foi só uma tragédia do passado. É um exemplo de como uma comunidade estabelecida há muito tempo pode ser rapidamente alvo, deslocada e quase destruída quando as condições permitem.